Primeiramente, bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui no ClimaCast, que é um podcast dedicado à COP30. São Paulo está muito atenta à questão que está sendo levantada nas COPs e a gente tem o nosso primeiro convidado, o professor Marcos Buqueride. Eu sou Alessandro Bender, sou coordenador da Secretaria de Mudanças Climáticas e sejam bem-vindos ao nosso podcast. Por favor, fique à vontade, professor Marcos. Eu tenho uma pergunta inicial que é a seguinte. Eu gostaria de saber um pouco por que é tão importante esse momento da COP acontecer no Brasil. E eu acho que tem desdobramentos que eu gostaria de que o senhor pudesse explicar para a gente, que assim, por que é importante estar no Brasil? Por que é importante estar em Belém? Qual o papel de São Paulo nesse processo? Certo. Dá uma luz para a gente aqui. Primeiro, Bender, muito obrigado pelo convite, um prazer. Eu primeiro contextualizar as COPs, né? As COPs, elas não são muito... O que quer dizer COP? É Conferência das Partes. Então são os países da ONU que se reúnem para discutir o que fazer no mundo em relação às mudanças climáticas. Quem dá a base para isso é o IPCC, o Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas. Então essas são as duas reuniões que vão sendo feitas alternadamente, desde ali por volta de 1995, 97, né? Mas começa mesmo, as primeiras reuniões começam lá na década de 70, lá em 72, sobre as questões climáticas. E essas questões foram se tornando cada vez mais importantes e essas reuniões foram aparecendo cada vez mais. Então você tem o painel intergovernamental, ele reúne um grupo de cientistas do mundo inteiro indicado por seus governos. Eu já participei de 3 relatórios, pertenço ao IPCC, portanto, e nós reunimos literatura científica, realmente científica, coisas confiáveis, sobre se existe ou não a mudança climática, quais são os impactos dela e quais seriam as possíveis soluções dela. Essas reuniões produzem relatórios e depois existe a reunião das COPs. Nas COP, a COP já não é uma reunião de cientistas, apesar de que nós cientistas vamos até lá também, mas uma reunião de chefes de governo e da sociedade em geral, das empresas, das ONGs, etc., para discutir o que pode acontecer no futuro em relação às mudanças climáticas. Então, o que normalmente acontece é que no IPCC, gradativamente, nós fomos vendo que realmente a temperatura do mundo está aumentando, que realmente esse aumento da temperatura está relacionado com os seres humanos, com as atividades dos seres humanos, principalmente no século anterior, né? E no século XIX também, mas no século XX nós usamos muito combustível fóssil, estamos aumentando a temperatura do planeta. E isso causa uma série de impactos que nós já estamos detectando. Vários cientistas do mundo detectam, né? É fácil hoje de ver, antigamente era um pouco mais difícil, mas a gente vê os eventos extremos, as tempestades muito fortes que nós temos. Então vou lembrar aqui Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Essas tempestades fortíssimas que nós estamos tendo em São Paulo. Eu me lembrei também, professor, de que assim, que foi uma sequência, né? Assim, no Rio Grande do Sul alagou, o Pantanal pegou fogo, a Amazônia secou, você olha e fala assim, juntou, é muita coisa ao mesmo tempo, né? Não é que a razão da existência disso seja somente a mudança climática. O que a temperatura faz é colocar mais energia no sistema e ela aumenta a frequência desses eventos extremos. Então, nós sempre tivemos aqui e no hemisfério norte, em vários lugares, tempestades muito fortes, eventos extremos de várias formas. Mas eles eram mais espaçados, agora eles estão com maior frequência. E maior intensidade também? E também com maior intensidade, como foi o caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul, foi uma intensidade incrível, foi um evento realmente muito forte, né, que pegou o estado inteiro. Então, as COPs, elas... reúnem essas pessoas, e aí a importância, o que você tinha me falado sobre a importância da COP30 e da COP ser no Brasil. Para entender a importância da COP30, nós precisamos entender a importância da COP15, que foi em Paris. Na COP15, a reunião foi feita solicitando aos países
que fizessem uma lista de contribuições nacionalmente determinadas, ou seja, cada país diz o que vai fazer. Eu vou baixar tanto de emissão por causa disso, daquilo, porque cada país tem a sua cultura, tem o seu governo, então isso não é mandatório, né? A COP é voluntária. É uma orientação. Uma orientação. Porque não existe legislação no mundo, não existe uma lei mundial que obrigue qualquer país a fazer qualquer coisa. A ONU é que faz esse controle, essa reunião. Então, a COP15, ela colocou essas contribuições nacionalmente determinadas pela primeira vez. Os países foram lá e disseram o que iam fazer. E essas contribuições são revistas a cada 5 anos. Só que quando deu 5 anos, de 15, deu 20, que foi exatamente no ano principal da pandemia, e não houve como fazer a COP direito, etc. Então agora, depois de 10 anos, 2025, a gente tem uma reunião em que os países vão vir e nós vamos revisar, né? A COP vai revisar as metas. Então esse é, na minha opinião, o ponto principal. Então a COP30 ela tem esse papel de resgatar essa revisão, independentemente do local, propor novas metas. Então aí existem outros pontos importantes, como as discussões de financiamento. Isso aparece muito na COP, na 28, na 29, apareceu muito a questão dos financiamentos. Por quê? Porque cada vez mais a temperatura vem aumentando, os eventos extremos se tornam mais frequentes, e com isso a gente está vendo que não tem muito tempo, nós não temos muito tempo para fazer o que é chamado de mitigação, que é evitar a emissão dos gases do efeito estufa, que é o que provoca o aumento de temperatura. Como esses efeitos estão ocorrendo, o que a gente tem que fazer é chamado de adaptação. Ou seja, a gente, depois que quebrou tudo, como aconteceu no Rio Grande do Sul, depois que faz quebrou tudo, a gente tem que pegar e gastar um dinheiro enorme, muitas vezes maior do que se nós tivéssemos feito a mitigação, para consertar aquilo que quebrou. Então, isso vai para o aumento do nível do mar, vai para as tempestades extremas, vai para os efeitos na agricultura, vai para os efeitos na saúde das pessoas, dos animais, né? Tudo isso, e das plantas, né, também, tudo isso faz com que cada vez mais a gente precise de mais dinheiro. E uma das discussões na COP é que os países mais pobres, eles não têm o dinheiro para fazer adaptação. Então, é preciso haver uma transferência de dinheiro, financiamento. Os países mais ricos financiem os países mais pobres para que todos possam responder adequadamente. Esse é um outro ponto de discussão muito importante das COPs em geral. Eu tenho uma dúvida, que para mim é um negócio que assim, que a gente já chega lá em São Paulo e Belém. Sim. Mas eu tenho uma dúvida, que é a seguinte: quando a gente fala, porque eu ouvi algumas pessoas dizendo que há um tempo atrás, talvez os climatólogos e as pessoas especialistas tenham sido muito moderadas na hora de se colocar na época dos anos 2000, há 20, 30 anos atrás, que assim, que o pessoal deveria ter sido mais enfático quando a gente falava que podia ser que as coisas acontecessem, né? E eu vejo muito, que eu vejo assim, eu vou falar de polaridade, não é uma polaridade ideológica, nada disso, mas assim, eu vejo muito assim, ou a gente ouve falar, né, que parece aquele velho barbudo, que o fim está próximo, né, que ficava andando, né, o apocalíptico, ou eu vejo as pessoas falando, não, isso daqui não é bem verdade, etc. A gente não tem uma gradação de cinzas, de tonalidades nesse processo. Por que isso acontece? Porque eu digo assim, porque o discurso apocalíptico, eu não sei, quando eu falo apocalíptico, é um discurso que a coisa vai mal, que a coisa, né, quer dizer que a gente está diante de um cenário novo, né? O pessoal até comenta, né, aquela coisa assim, né? O problema não é acabar o planeta, o problema, pelo que parece, é acabar a gente, né? Sim. O problema é a civilização. O problema não é o planeta Terra. O planeta Terra vai se virar sem a gente, vai inventar umas baratas mutantes lá, eles seguem o baile. Mas o que acontece é, a gente tem crianças hoje pequenas que têm tipo uma fobia disso daí, climática, porque elas acham que o mundo vai acabar.
né? E por outro lado tem um monte de gente. Como é que a gente lida na comunicação para a gente de alguma maneira engajar as pessoas em relação a isso? Isso é uma coisa que me preocupa muito, sabe? Um ponto muito importante e está bem relacionado com a questão do IPCC e da COP é que as pessoas não têm acesso a uma compreensão clara da ciência. Nós, cientistas, nós não temos certeza de nada, porque nós somos talvez o grupo de pessoas na sociedade que tem menos certeza das coisas, porque como a gente... É da natureza, da nossa... É da natureza nossa sempre duvidar, achar que está errado, sempre duvidar. Senão a nossa profissão, inclusive, acaba. Né? Senão vira um lugar sagrado, onde tem verdades. A gente está aqui para quebrar as verdades e ver se realmente elas funcionam. Então, o cientista, em geral, ele tem muita parcimônia, eu não diria medo, mas muita parcimônia em colocar principalmente questões muito apocalípticas. Porque a previsão pode estar errada. Claro. E tão pouco apocalípticas, porque também a previsão pode estar errada. Não, é a visão estatística que o cientista tem, seja de que área for. Então, essa comunicação ela é feita através dos dados que eu tenho. Então, o que acontece no IPCC? A gente usa modelos, no IPCC são usados modelos matemáticos. Esses modelos matemáticos, eles são embasados nos dados existentes. Sim, um modelo para prever cenários a partir... isso. Previsão de cenários. Modelo preditivo. Mas qualquer pessoa... É modelo preditivo, mas qualquer pessoa sabe, não precisa ser cientista, que quando você faz um modelo, se você vai fazer uma viagem, né, daqui para o Nordeste do Brasil, e você faz todos os seus planos, qualquer pessoa sabe que no meio do caminho pode acontecer alguma coisa e os seus planos mudarem e você ter que dormir 2 noites a mais, a menos, teu carro pode quebrar, etc. Então, existe sempre uma estatística, uma probabilidade das coisas acontecerem. Então, os modelos preditivos têm o mesmo problema. Você pega os dados que tem hoje e você faz uma previsão para o futuro. Mas as coisas podem mudar. Ou o modelo pode estar intrinsecamente errado porque faltam alguns dados. Ele pode ter um erro, não é que o modelo está errado, mas ele pode ter uma certa quantidade de erro ali que vai fazer com que ele vá parar. Claro. Como a nossa viagem para o Nordeste, ela pode levar 4 dias, mas ela pode levar 2 semanas se seu carro quebrar o câmbio e você tiver que trocar o câmbio no meio do caminho. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que esse é um dos pontos principais. E aí, o que aconteceu no IPCC? Os modelos, eles previam que 1,5 graus, por exemplo, nós decidimos 1,5 graus, isso foi no relatório que nós entregamos em 2018, eu trabalhei muito nesse relatório, nós decidimos... 1,5 graus de temperatura. 1,5 graus, porque... Que vai aumentar isso. A encomenda de Paris, aí a COP de Paris fez uma encomenda ao IPCC. O que vai acontecer no mundo se nós atingirmos 2 graus? Tá. Essa foi a encomenda. Ok, aí nós sentamos e falamos, vamos escrever um relatório sobre isso. Aí alguém levantou lá e falou, olha, eu acho que a gente deveria pensar em 1,5 graus e não em 2 graus. Porque 2 graus é muito. 2 graus, os eventos extremos são muito fortes. Por quê? Porque o aumento desses efeitos, ele não é linear. Claro. As pessoas têm que lembrar, ele não aumenta linearmente, ele aumenta exponencialmente. Então, falou, vamos trabalhar com 1,5 graus. Aí nós dissemos, tá, tudo bem, mas não existem muitos dados de 1,5 graus. Nós vamos ter que refazer tudo. Então nós começamos a olhar 1,5 graus a partir de 2 graus. Me dá uma... Fizemos uma... E saiu o que disso? O que é? Saiu, por exemplo, se a gente agora, nos próximos 5, 10 anos, né, quer dizer, a gente tiver esse aumento real de 1,5 graus, o que é isso? Qual é o impacto, assim, para mim, por exemplo? 1,5 graus, então, aí a surpresa nossa, porque as projeções desse relatório de 2018, do grupo, porque foi a primeira vez que o IPCC juntou, o IPCC tem 3 grupos, um que vigia e olha a ciência, se existe mesmo mudança climática, essa mudança climática está mesmo relacionada... Como chama? Lá na igreja tem um negócio que fica questionando sempre, que é o
Advogado do diabo. O advogado do diabo. Então, esse grupo 1 do IPCC, ele fica o tempo todo vigiando se é isso mesmo. No começo, será que é mesmo o ser humano responsável e tal? Hoje não tem mais dúvida. O outro grupo fica olhando, olha, tem impacto aqui, tem impacto ali. Eu posso ou não atribuir esse impacto ao aumento da temperatura? E um terceiro grupo fica olhando e falando assim, bom, então, as soluções que eu tenho são essas, etc. Isso no IPCC sempre foi separado, 3 relatórios separados. Pela primeira vez, entre 2014 e 2018, foi feito um relatório com os 3 grupos juntos. Interessante. E eu tive o privilégio de participar desse relatório. Por exemplo, eu no capítulo 4, onde eu trabalhei, estão lá listados, com factibilidade, com um monte de detalhes, quais as tecnologias que nós temos para combater os problemas de mitigação e de adaptação das mudanças climáticas. E o grupo 1 dizia o seguinte, que entre 2030 e 2052 a gente iria passar de 1,5 graus se num cenário, a gente produz vários cenários, né? Num cenário business as usual, né? Negócios como sempre, a gente passaria nesse ponto. E se a gente fizesse um esforço muito grande, a gente poderia nem chegar a 1,5 graus e começar a cair. Isso não aconteceu. Não aconteceu. A surpresa foi que já no ano passado a gente já atingiu 1,5 graus mundial. Não se sabe ainda se isso é um pico, porque houve uma mudança nas nuvens por causa de alterações que foram feitas nos combustíveis dos navios. E ainda não se sabe muito bem se esse 1,5 graus talvez caia da P2, ou se ele realmente escalou. Realmente as nossas previsões não estavam acertadas e ele chegou antes. Então, assim, pelo que os nossos cálculos que foram feitos para um futuro próximo foram atropelados pela realidade que veio antes do que a gente esperava. Talvez. Se for um pico, a gente tem que continuar fazendo como se não fosse, porque 2030 está aí. Se não for um pico, isso é muito grave, porque nós chegamos num ponto que eu chamo ponto de pandemia. Nós chegamos num ponto onde os eventos extremos vão começar a se tornar tão atormentadores da humanidade, não importa hemisfério norte, sul, não importa rico, pobre. Lógico que os pobres vão sofrer mais, mas os ricos vão sofrer do mesmo jeito. E isso nós vamos passar por uma fase realmente muito complicada, onde muito do dinheiro que a gente tem, etc., vai ter que ser investido em adaptação, porque a mitigação não aconteceu. Então, quando me perguntavam o que fazer, eu dizia, mitigação, vamos, né, trabalhar mais em substituir o petróleo. Eu continuo dizendo isso tem a mesma importância, mas agora a gente tem que prestar mais atenção à adaptação. Aí, quando a gente for falar de São Paulo, quando for falar das cidades, aí as questões de adaptação se tornam muito sensíveis, né? Porque eu percebo, antecipando a nossa conversa sobre Belém e São Paulo, Belém, né, quando traz essa questão que seria a COP das florestas, etc. e tal, você tem um cenário que é muito distinto da questão, né, de uma COP das cidades, por assim dizer, né? Quer dizer, as cidades têm um desafio que ele é um pouco diferente das florestas, né? Quer dizer, ele é radicalmente diferente. Está tudo relacionado. Então, a COP de 30, né, em Belém, eu falei dos 2 pontos da revisão das contribuições e do financiamento, que são sempre os pontos mais discutidos. Mas a COP de Belém, especificamente, ela vai ter uma discussão, ela vai ser feita pela primeira vez numa região que tem a maior floresta tropical do planeta. E essa floresta, ela tem uma influência enorme sobre o planeta inteiro. Não é só, lógico que o Brasil é importante, mas é sobre o clima do planeta inteiro. Quer dizer, a gente queimar essa floresta, a gente vai alterar completamente o clima na região do Atlântico, e isso equivale a um fenômeno que aconteceu, que é chamada pequena Era do Gelo, que aconteceu entre 1300 e 1850 na Europa, por causa de uma alteração no equivalente do El Niño-Laninha, né, que é o equilíbrio que tem no Atlântico Norte.
pode acontecer algo parecido com isso. O clima, naquela época, ele ficou louco. Às vezes ele era totalmente quente ao ponto dos vinhos ingleses serem melhores do que os vinhos franceses. E às vezes ele era tão gelado que matava todas as plantas e não tinha comida para ninguém. Então, isso teve até uma ligação com a saída dos irlandeses e a colonização dos Estados Unidos, etc. Tem a ver com a pequena era do gelo. Porque essa pequena era do gelo estava extremamente desinteressante para o cara morar lá. O cara passou um perrengue, né? E ele tem uma doença nas plantas de batata, que era a única coisa que eles tinham para comer, e simplesmente os irlandeses não tinham que comer. O governo inglês não fez nada. Aí veio a questão dos que os governos fazem, que é a COP, né? O governo inglês falou, não, isso vai voltar ao normal, só esperar, etc. Mas não adiantou, e aí houve uma migração em massa. E isso tem muito a ver com a colonização americana. Então você vê como esses eventos são importantes. Que tem um movimento também social também. Agora tem. Você está falando sobre a questão da migração, né? E a gente tem o assunto migração, é um assunto absolutamente up to date, né? Que é um momento, por quê? Porque as pessoas estão se mexendo pelo mundo, né? Hoje em dia é muito mais fácil. Muito mais fácil, muito mais acessível. E ao mesmo tempo, né? Quer dizer, a gente tem migração para São Paulo, a gente tem migração pelo mundo inteiro, e alguns países rechaçando migrações, ou seja, tentando de alguma maneira se proteger, preservar uma questão específica deles. Tem um cenário, a migração aparece como esse é um efeito que tende a acontecer muito mais com o avanço das mudanças climáticas. Estou imaginando. Então você tem todo um problema que eu chamo de geopolítica climática, que é, por exemplo, a Rússia, Canadá, que são países frios, né, e que você consegue plantar o trigo lá, vamos dizer assim, numa certa fase do ano. Aí, o que vai acontecer com eles? Para eles é uma vantagem a mudança climática, porque vai aumentar a temperatura e eles vão conseguir plantar, eles vão conseguir prolongar. Entendi. Eles vão ter problemas também, mas vão conseguir prolongar. E aí, com isso, eles vão se tornar produtores de comida mais importantes. Já no Brasil, no centro dos Estados Unidos, por exemplo, que são os grandes produtores de comida que é exportada para o mundo, nós podemos ter problemas muito sérios aqui, principalmente no centro-oeste brasileiro, por causa da temperatura muito alta. Que já é quente lá. Exato. Cuiabá, né? Já é quente. Já é quente. Se pensarmos Cuiabá, todo mundo conhece e sabe que é quente. Um lugar muito quente. E aí toda aquela região, eu faço experimentos com soja no laboratório, nós já tivemos caso de estar trabalhando com a soja já em alta temperatura para a gente testar, e houve uma onda de calor em São Paulo, né, e as minhas sojas foram todas perdidas porque a temperatura passou de 50 graus e matou tudo. Então você imagina se acontece uma coisa dessas, com mudança climática lá no campo, no centro-oeste. É um impacto brutal na economia brasileira. Mais de 20% do nosso PIB está relacionado com a produção de soja. É super importante, é importante para os chineses. Então, você dispara um conjunto de efeitos econômicos, sociais, etc. Então, eu acho que isso explica bem a mudança climática. O aumento de temperatura, ele é só aumentou só 1 grau. Mas espera aí, quando você aumenta 1 grau na média do mundo, você pode estar aumentando 4, 5 graus lá em Cuiabá. Tá? Então, e aí isso é muito forte. E outra confusão que as pessoas fazem é achar que é só calor. E não é só calor. Você pode ter lugares que vão congelar porque o clima mudou naquele lugar. Isso não se refere ao Ártico e à Antártica. No Ártico, o que está acontecendo é o descongelamento das geleiras, né? Isso já está sacramentado, e com isso isso é um fato. Mas é um fato. Isso vai degelar. É um fato. Vai degelar, ponto. Não tem o que fazer. Eu vou dar um exemplo que é muito interessante. Até vi na televisão, mas eu tinha visto antes, tem um vídeo do Ecofalante, eu escrevi a respeito. É muito interessante de ver sobre os moulins, moulin, M-U-L-L-I-N, em francês. Esses moulins são moinhos, né? Na geleira, abrem-se buracos gigantes e
aquilo descongela e aquela água vai por baixo da geleira lá para o mar. E a geleira em si, quando você criou uma superfície que ela desliza. E a superfície já desliza. É normal, as geleiras do norte, elas deslizam o tempo inteiro, numa certa velocidade. A velocidade hoje já é 4 vezes maior. Então, o pessoal da Dinamarca, por exemplo, está desesperado, porque a Dinamarca está muito próxima do nível do mar, mas não tão ao nível ou abaixo do nível do mar, como acontece com a Holanda, mas eles vão ter que tomar medidas parecidas com isso. O Nordeste brasileiro vai ter problemas, Rio de Janeiro vai ter problemas, todas as cidades costeiras vão ter problemas. Então, esse descongelamento lá em cima, que parece estar longe da gente, ele leva a um conjunto de problemas enormes. Como é que você vai tirar as pessoas? Imagina uma cidade como Rio de Janeiro. Começam as garagens todas a ficar cheias de água, a quebrar toda a Avenida Atlântica lá, começa a quebrar toda, você tem que mudar para trás, você vai ter que acabar com aqueles prédios, tirar aquelas pessoas e passar para outro lugar. Para onde? Com que dinheiro? Isso chama-se adaptação. É o tipo de adaptação que a gente, quando fala de sistemas costeiros. Então existem, eu coloco quatro transições. A transição agrícola na mudança climática. A transição agrícola... Por que transição? Transição de um período de uma determinada temperatura normal é 1,5 graus. Transição até 1,5 graus. Tá. A transição agrícola, nós vamos precisar arrumar o sistema agrícola, usar a biologia molecular, genética molecular para aguentar essa planta. Aguentar o calor e aguentar o frio. Aguentar calor, aguentar frio. Nós temos as transições das florestas, isso é um tema que na COP30 vai ser muito discutido. O que é? Como a gente transiciona uma floresta? O que está acontecendo é que em países como o Brasil, por problemas das pessoas mesmo, e problemas da própria gestão do país, a gente queimou e vem queimando uma parte muito significativa da floresta. A tendência é perder praticamente toda a Amazônia Oriental. E a perda da Amazônia Oriental, se ela passar de um determinado ponto, ela não pode ser o ponto de não retorno, ela não volta mais. Nós já devemos estar próximos ao ponto de não retorno pelo que a gente lê na literatura, mas isso tudo é literatura científica, pode ser que a gente esteja errado, pode ser que já tenha passado, pode ser que ainda vai passar. Vale aquela coisa que nós falamos no início. A transição costeira, que eu acabei de mencionar, né, dei o exemplo do Rio de Janeiro, e a transição que eu considero principal, que é a transição urbana. Por que eu considero principal? Porque hoje, no Brasil, por 80%, 85%, mais de 80%, eu não vou dar o número preciso, porque a gente nunca sabe o número preciso, mais de 80% dos brasileiros vivem em cidades. Mais de 80% das cidades estão em até 100 quilômetros de distância da costa. Portanto, todo mundo tem o efeito do mar. Então, o que acontecer no mar vai nos afetar. Então, países como Brasil, Estados Unidos, México, Canadá já estão acima de 80%. E os outros estão vindo. Existe um motivo para cidades fazerem tanto sucesso, né? Porque tem mais serviços, né? Só o fato de você ter uma cidade aumenta 15% a probabilidade de você encontrar hospitais, aumenta 15% as patentes, etc. Mas também aumenta 15% de criminalidade, essas coisas todas. O bom e o ruim. Mas já se sabe que a cidade é um atrativo muito grande. Então, essa transição até 1,5 graus, que talvez até tenha terminado, se não for o pico, as cidades são fundamentais. Por quê? Porque quando eu falo de floresta, eu estou falando do quê? Se eu mexer com a floresta, o efeito lá vai acabar vindo sobre as pessoas. Então está na cidade. Por quê? Por exemplo, você tem a zona de interconvergência do Atlântico, que é esse rio aéreo que existe entre a Amazônia e aqui o Atlântico, onde nós estamos aqui, quase que exatamente aqui em São Paulo. A agricultura de São Paulo, a agricultura que você tem no Centro-Oeste, ela é irrigada pela Amazônia, pelo rio que acontece na Amazônia. Esse rio aéreo, ele começa por causa da
evaporação, que é a água evaporar, e a evapotranspiração, Das árvores. que é a água que passa através das árvores e vai para a atmosfera. Então, esse é um exemplo, né? A minha dúvida é assim, será que a gente vai, por exemplo, daqui 2, 3 anos já chegar a essa conclusão de que isso já está impactado ou não? Olha, eu não conheço dados no sentido meteorológicos. 1,5 que você estava falando sobre isso. Daqui uns 2, 3 anos a gente já vai saber se já vamos que a gente tem que se adaptar de alguma maneira, mudando o tipo de planta que a gente fazendo, pedindo socorro para a Embrapa, é isso? Para ver como é que a gente pode... Olha, a Amazônia, o Brasil é um país incrível. Nós já desenvolvemos técnicas muito boas de regenerar florestas. Nós já sabemos como fazer isso. O problema é que isso é lento. Então, para você partir de um terreno baldio, né, para virar uma floresta, você vai levar 50, 60 anos. Claro. Porque esse é o tempo de crescimento das árvores, etc. e tal. Então, nós precisamos começar a regenerar o que nós perdemos da Amazônia ontem. Porque vai levar tempo. Você está falando de regenerar lá na Amazônia. Na Amazônia. Então, a COP30 ela é importante para a gente colocar esse ponto. A gente precisa regenerar o que a gente, de alguma maneira... Vou falar uma bobagem aqui, porque eu estou aqui para falar justamente eu estou nesse papel, né? É como se a gente pegasse ao redor da floresta e fosse expandindo ela de novo. Exato. É isso, porque aproveitar a força da floresta, ao invés de eu fazer um negócio totalmente isolado aqui, que vai demorar 50, 60 anos, se eu tenho a potência da floresta aqui, se eu vou esgarçando ela um pouquinho para os lados, eu consigo fazer ela voltar, é isso? Tem uma palavra boa, porque eu gosto, que pode funcionar bem, cicatrização. Boa. Está machucado? Então, a gente pode deixar a floresta retomar e pode ajudar esse processo. Nós podemos ir lá e plantar as espécies que a gente precisa para que refloreste, as árvores virão, depois os bichos... Dentro daquele bioma específico, tipo de árvore, tipo de bicho, e aí vai alargando. Exatamente. Então, isso é possível de fazer. É possível até mesmo você mais ousado, né? Com tecnologia que nós temos, é possível até mesmo acelerar esse processo. Que interessante. Agora, esse processo vale para a Amazônia, mas ele vale para o Cerrado. Vale para a Mata Atlântica. Para a Mata Atlântica. Nós perdemos 90% da Mata Atlântica, 95% da Mata Atlântica. Se a gente regenera a Mata Atlântica, isso muda o clima. Nós perdemos 50% do Cerrado, porque o Cerrado é considerado um local para plantar. Como se ele não existisse, né? Como se ele não existisse. Não tem nada aí, né? O Cerrado não é nada. Porque as pessoas olham, por exemplo, as fisionomias, como nós chamamos em ecologia, fisionomia de campo sujo, campo limpo, cerrado, cerradão, essas são as fisionomias. Sim. Então você olha lá um campo limpo ou um campo sujo, cheio de gramíneas, não tem nada. Você olha um cerrado, também aquelas árvores retorcidas. Mas o que a gente já sabe é que o cerrado é uma floresta de cabeça para baixo. O que a gente vê na Amazônia, no ar, em cima, está no solo. Que interessante. Então, nós estamos fazendo com o cerrado algo tão deletério quanto a gente está fazendo com a Amazônia. A Mata Atlântica foi uma questão histórica da colonização dos europeus aqui, etc. Mas a Mata Atlântica é o único bioma hoje que cresce. É o único bioma que... Por quê? Porque aqui em São Paulo nós temos a ciência para fazer a regeneração. A gente conhece a Mata Atlântica. A Amazônia é muito grande, né? Aqui tem muitos cientistas, então nós tivemos um programa chamado Biota, que foi financiado pela FAPESP, é um programa famoso, já há 2 décadas, 3 décadas, não sei. Já 98 começou. Por aí. Né? Eu fui da primeira leva trabalhando com isso. Legal. Tive projeto nessa. É um programa incrível, né, que ajudou muito na regeneração de florestas. Nós temos florestas regeneradas. Aqui em São Paulo, se você pegar a Bandeirantes para ir para Piracicaba, você pega a Bandeirantes, depois já pega a Nova Bandeirantes. Isso. Você vai passar por um ponto que vai ter florestas dos dois lados. Essas florestas foram regeneradas, professor Ricardo
Ribeiro Rodrigues foi o professor que conduziu esses processos, trabalhou muito nessa questão da regeneração. Então a gente tem isso, tem essa tecnologia, a gente domina essa tecnologia. Eu falo sobre isso, eu vou falar uma coisa bem prosaica, mas é dela que eu quero fazer um resgate da história do papel de São Paulo nessa COP30, né? Quer dizer, porque a gente é referência. Né? Quer dizer, a cidade de São Paulo é referência, não estamos, gente, não é a gente está se achando, nada disso. São Paulo é referência. Toda vez, quantas cidades têm uma secretaria orientada só para a questão da mudança climática? Ou seja, São Paulo consegue trazer para o palco do Brasil questões que são relevantes. E o exemplo que me aconteceu foi, eu estava na casa da minha mãe mês passado. A casa dela é colada num pedacinho de Mata Atlântica que tem ali, lá perto do Butantã, ali no Parque da Previdência. E eu todo dia acordo de manhã, sento ali na varanda, fico tomando café, fico olhando tal, as árvores, lá sempre tem papagaio, maritaca, animadíssimas lá tal. E eu vejo um passarão, bicho, mas é um galinhão desse tamanho em cima da árvore. Eu falei, mas que é isso? Daqui a pouco ele flap, faz, sabe, sai voando assim, mas não era um urubu. Eu descobri que os jacus estão voltando para a cidade. Os jacus estão voltando. Que foi um projeto maravilhoso que o cara fez, eu não me lembro o nome, depois a gente pode até procurar, um projeto de reimplantar o jacu dentro do estado de São Paulo, e era um jacu que estava lá. Então, assim, ou seja, existem inúmeras questões que São Paulo tem realizado relacionadas a essas temáticas. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão da relevância disso dentro do cenário da cidade de São Paulo. Ou seja, como é que São Paulo pode, de alguma maneira, ajudar a reflexão sobre as adaptações e mitigações que a COP30 vai tratar? São Paulo, como você falou, são fatos, né? Não é querer se achar. É isso. Mas São Paulo, a industrialização que houve em São Paulo trouxe muito dinheiro para São Paulo, né? Muito capital. Essa industrialização atingiu seu auge e depois houve a desindustrialização. A gente serviços agora com isso, virou mais serviço. Mas um fenômeno, falando de mudança climática atual, que foi super importante, foi a fundação da USP lá em 34. Depois a Unicamp vem em 72, a Unesp logo depois. Então essas três universidades formaram um think tank, formaram um tanque de pensamento, um tanque de pensamento, né? Que tem poucos no mundo, são poucos que existem no mundo. Então a gente criou aqui o sistema. Eu vou dar um exemplo mais para a USP. Tá? Se você pegar hoje o exército pensante da USP hoje, ele equivale aí a 100 mil pessoas pensando. Tá? São 20 mil professores, 1.800 pós-doutorandos, 97 mil estudantes de pós-graduação, todo mundo pensando. Em alguma coisa. Em alguma coisa. Como a mudança climática está relacionada com tudo. Social. Alguém está pesquisando alguma coisa relacionada a essa questão sistêmica. Nós temos um banco de teses com 221 mil teses. Aí nós fizemos agora um levantamento para olhar políticas públicas, porque isso é muito importante para a mudança climática. Claro. Qual é a percentagem das teses que tem explicitamente, mas isso não quer dizer que as outras não tenham, sim, o termo política pública em algum lugar da tese. Aí nós chegamos a 17%. Tá? Então, 17%. É bom, são uns 30, 40 mil teses. 20 mil teses. É muita tese. Pelo menos 20 mil teses que desde 1983 até agora trabalharam com políticas públicas. Então o conhecimento está lá. E o que tem acontecido é que o contato da universidade com o poder público tem se estreitado, né? Tem se estreitado. Isso é muito bom. E a gente tem que investir. Você experimenta isso, você está numa posição. Exatamente. A gente faz parceria com inúmeras universidades, faculdades, grupos de pesquisa, pesquisadores autônomos. A gente percebeu, enquanto poder público, a relevância da gente estreitar a relação, né? E eu percebo também que eu falo com outras pessoas de outros departamentos, etc. e tal,
porque também a academia também olhou e falou, gente, a gente precisa, né, se a gente está pesquisando, um pesquisa, o outro executa. Se a gente juntar o que está pesquisando com o que está executando, a tendência é... Nós tivemos uma reunião agora, há alguns dias, interessante na Prefeitura de São Paulo, justamente com isso. O grupo de cientistas da USP, eu estava explicando para eles, falei, olha, o que nós cientistas fazemos? A gente descobre alguma coisa, geralmente leva 10 anos para você transformar isso numa tecnologia. Aí você faz um negócio chamado prova de conceito. É a prova de que aquilo realmente pode funcionar como uma tecnologia. Essa prova de conceito, ela é entregue numa bandeja para a prefeitura, para a empresa, né? Testa aí para ver. Não, a gente entrega testado. E a gente trabalha junto, testado. A gente já testou e diz assim, ó, funciona. Aqui no laboratório funciona. Agora, por exemplo, na prefeitura, então você vai operar. Agora você vai operar. A operação é da prefeitura, a operação é de vocês. Perfeito. E aí vocês vão achar um monte de... Falar, peraí, não está funcionando exatamente como você disse, poderia ser melhor, etc. Mas aí a própria universidade, a própria academia vai ajudando a fazer os ajustes. Então é assim que uma política pública, uma nova tecnologia, na minha visão, tem que funcionar. Nessa interação entre a universidade e o poder público e a gestão, né? Com a política, existe a gestão, a política tem que ter a vontade política, então tem que ter alguém que diga, olha, esse caminho é bom, vamos por aí. Porque se tiver, como está acontecendo nos Estados Unidos agora, alguém na política que diga, não, eu não acredito em mudanças climáticas, então aí acabou. Aí realmente não tem. O que está acontecendo nos Estados Unidos agora, tenho visto os meus colegas, é simplesmente mandando para casa, mandando o pesquisador para casa, falando, você não interessa para o país, e riscando os termos, etc. e tal. É muito parecido com o que a gente viu na ditadura aqui no Brasil. Então, se isso acontecer, por isso a política é fundamental. Sim. A vontade política é fundamental. Agora, sem gestão, depois vem a gestão. Claro, não, perfeito. Sem gestão... Não vai para frente. Não vai para frente. É uma coisa que... Tem academia também não. Então, eu concordo plenamente. Inclusive que uma das coisas que eu debato o tempo inteiro, quando eu trabalho com a equipe, eles começam a me falar de um projeto, então eu falo assim, é escalável? Então... Essa questão. Dá para a gente pegar esse projeto que vai acontecer com 20 pessoas e trabalhar e virar para 20 mil pessoas? 2 milhões de pessoas. 2 milhões. Se não der, vamos procurar outra coisa, né? Porque tem que ser escalável, né? Principalmente pensando na questão das urbanidades e das complexidades que a urbanidade traz, né? Então você me perguntou de São Paulo. São Paulo produz 50% da ciência do Brasil. Então é um think tank, né? É um tanque de pensamento equivalente ao que você tem nos Estados Unidos. Normal, exato. Em qualquer lugar. Né? São 40 anos, Bender, 40 anos trabalhando, porque eu falo 40 anos porque foi a partir da década de 80 que realmente a FAPESP, que é o grande financiador de pesquisa, o CNPq, todo mundo começou a financiar a pesquisa e criar essa massa crítica de pesquisadores. Isso ocorreu também no Brasil. A gente fala de São Paulo, mas se você pegar Minas Gerais, se você pegar Rio de Janeiro, com Sul, o FRJ, o ERJ, o Rio de Janeiro tem uma capacidade de pensamento incrível, proporcional ao seu tamanho. Minas Gerais, com a UFMG, Rio Grande do Sul, o Nordeste está ficando cada polo, os avisos, né? Estão fazendo solos maravilhosos. Então, o que nós precisamos para a mudança climática é que São Paulo sempre vai ser, por ser maior, por ter mais dinheiro, tem essa, mas não é melhor, vamos dizer, a ciência é equivalente e todos teriam que usar, na minha visão, esse trio. Na realidade é um quatrilho, não é um trio, porque você tem a sociedade em si, a sociedade tem que dar o apoio, a academia tem que existir, a gestão tem que ser eficiente e a política tem que ter a vontade certa. Então, a relação entre a política e a sociedade é o truque de tudo, porque se a sociedade não pressionar a política, falar, olha, nós precisamos da academia e nós precisamos de uma gestão melhor para dar qualidade de vida para nós, isso não adianta. Então, na mudança climática, para a gente enfrentar esse período que está vindo agora, esse quatrilho, ele tem que ser muito bem cuidado. Muito bem cuidado. E não é em todo lugar do mundo que isso acontece. No Brasil, nós temos
tudo, a faca e o queijo. Então, é exatamente isso que eu ia falar. Eu também acho. A gente tem muita disponibilidade do poder público. A gente tem de instrumentalizar a população no sentido de ela entender esse debate que a gente está fazendo, de tal maneira que ela possa reivindicar dentro da sua especificidade, pensando que São Paulo é uma cidade gigantesca, né? Expande-se isso daí para o Brasil, para que a gente possa ter alguma ação adaptativa, mitigadora, para a gente poder dar conta desse futuro. Excelente conversa, professor. Bom demais. Nossa, eu ficaria... Tá? Faltou muita coisa para a gente conversar, foi um prazer. Brigadíssimo pela presença. Ter ajudado. A gente vai continuar com vários convidados aqui durante o ano de 2025. Se der, a gente vai continuando a conversar sobre isso. E eu gostaria de deixar aberto o canal para o senhor poder falar o que o senhor quiser aí para despedir do pessoal. A minha fala de despedida é a seguinte, é que as pessoas não devem ter medo da complexidade. A nossa cultura, o paulistano, o brasileiro, a gente nasceu no ambiente tropical, com uma biodiversidade que é completamente diferente do resto do mundo. Então, a gente não deve ter medo dessa complexidade, a gente não deve ter medo de entender aquilo que a ciência está falando. E, por outro lado, os cientistas precisam também, os divulgadores. Então, nós precisamos ter comunicação e não só informação. Colocar a informação é uma coisa, nós estamos aqui colocando informações. Perfeito. Mas nós estamos tentando comunicar, através do que? Pegar essas peças de informação e tentar estimular. Então, eu estimulo as pessoas a lerem mais sobre ciência séria, sobre o que se faz. Não precisa ler os papers científicos, né? Os trabalhos. Tem um monte de divulgador científico bom. Divulgação científica, tem muito divulgador bom, tem muito cientista que gosta de divulgar. Eu sou um deles que gosta de divulgar, gosta de escrever, gosta de falar, como nós estamos fazendo aqui. Então, ouça as coisas que fazem sentido, acredite na ciência, né? Essa é a minha última mensagem. Obrigadíssimo. E assista ao ClimaCast, né, gente? Porque é exatamente isso que a gente está propondo. Aí vem coisa boa. O Marcos, que a gente quer conversar sobre isso, a gente quer trazer informação relevante para a população, a gente quer parametrizar algumas questões que são essenciais para esse futuro, né? Que assim, a gente chegou até aqui, tá bom, tá ruim, não, a gente consegue dar conta do recado e é para isso que a gente está por aqui. Muito obrigado, aproveitem para seguir o canal, se puderem compartilhar com seus amigos vai ser muito bom, é muito importante para a gente, principalmente por um assunto de tamanha relevância. Obrigado e até o próximo capítulo.